Bom dia, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Nesse domingo abençoado, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero já pedir que você, que já está conosco, mande esse link da nossa transmissão, da nossa Escola Bíblica para mais alguém. Não esqueça de deixar o seu like. Certamente isso vai ser uma bênção para você e para mais alguém com quem você compartilhar. Nossa lição de número 10. Para essa lição nós temos as ilustres presenças dos nossos queridos professores, pastor Glaucio Belo e pastor Jonas Rangel, meu querido pai, que está conosco, nos abrilhantando nessa manhã abençoada. Daqui a pouco mais eles vão fazer as considerações. Eu quero te convidar agora a fazermos a nossa oração inicial, para que o bendito Espírito Santo guie o nosso coração, guie a nossa mente e nos dê discernimento na palavra, para que possamos compartilhar o melhor para o seu e o nosso crescimento. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor gratos mais uma vez por essa manhã abençoada. Pedimos que a tua boa mão repouse sobre nós e que o teu bendito Espírito Santo esteja aqui, guiando, nos levando, nos conduzindo a todo o entendimento da tua palavra. Que cada filho, cada filha teu, Senhor, possam ser alimentados nessa manhã e que um número grande de pessoas sejam realmente robustecidos pela palavra, sejam alimentados na palavra, sejam enriquecidos pela palavra. Corrige-nos pela tua palavra, consola-nos e conforta-nos pela tua palavra. É a oração que nós fazemos ao Senhor, crendo em tudo e em tudo agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Antes de entrarmos na nossa lição propriamente dita, como eu disse, nós temos aqui os nossos queridos professores e eu vou abrir a oportunidade para que eles façam as suas considerações iniciais. Pela ordem, né, nós vamos deixar o decano por último, porque aí ele já faz toda a sua apresentação. Pastor Glaucio. Obrigado, pastor Sidney. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conosco nessa escola bíblica dominical. Agradeço por estar aqui juntamente com o nosso pastor Sidney, pastor Sidney Rangel e pastor Jonas Rangel. Está aqui com esses irmãos para colaborar um pouco com o entendimento dessa lição, que acredito, assim como as outras lições, será ricamente bênção para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Deus abençoe. Amém. Pastor Jonas. Graça e paz, meus irmãos. Estou feliz de estar nesta manhã junto com o pastor Glaucio, pastor Sidney, para mais uma aula em que nós estaremos estudando uma lição muito importante. Gostaria que todos os irmãos viessem para a escola dominical. E aqueles que não puderem, não deixem de assistir essa live. E que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Nossa lição de número 10, 8 de dezembro de 2024, dia da Bíblia, né? Um dia da Bíblia, um dia muito importante, o nosso manual de fé e conduta, dia da Bíblia, e nós vamos, então, usar a Bíblia com o nosso professor Desmond, que está nos auxiliando brilhantemente. O professor está conosco nessa manhã, nos dando a honra, e ele vai fazer as leituras com a sua voz de locutor, a leitura do texto áureo, verdade prática, e as leituras bíblicas em classe. Texto áureo, professor Desmond, por gentileza. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos à leitura em classe, que está em Efésios capítulo 6, do 10 ao 17. Vamos lá? No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus e resisti no dia mau, para que, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos agora para o Salmo 91, do versículo 1 ao 8. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade será escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer a leitura do texto áureo e da verdade prática. Diz assim, texto áureo: porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. A verdade prática nos diz que Deus promete a sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A nossa lição da nossa Escola Bíblica Dominical de hoje vai tratar sobre as promessas de proteção divina. Professor, pastor Glaucio, promessas que são muito importantes para nós. Eu agradeço o professor Desmond. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, né, mas é assim mesmo. Né? E aí nós tivemos de fazer a leitura. Na próxima vez, meu querido irmão, minha querida, eu disse com o pastor Glaucio, todos os dias a gente dá uma melhoradinha. Daqui a pouquinho mais a gente vai chegar naquela perfeição que os irmãos merecem e que nós também almejamos. Por enquanto, a gente ainda está fazendo com alguns testes, com um ambiente um pouco improvisado. Daqui a pouco mais, tenho certeza que será uma bênção. As nossas lições de escola bíblica já são bênção, mas o ambiente mais propício e certamente você será abençoado. Continue conosco e eu quero mais uma vez te pedir, compartilhe esse link com mais alguém. É muito importante para que nosso canal tenha relevância e para que pessoas, principalmente para que outros irmãos tenham o conhecimento que está sendo uma bênção para a sua vida possa chegar também a outras pessoas. No nosso texto áureo, pastor Glaucio, pastor Jonas, nosso texto áureo, ele inclusive é citado por Satanás quando vai tentar Jesus. Né? Ele diz, olha, você vai se lançar daqui abaixo, se você é mesmo o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Não está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito? Né? Ele cita um texto, ele não mente o texto, ele não inverte o texto, mas ele aplica mal o texto. Aí já a gente já abre um parênteses para fazer uma observação. Não basta citar o texto. Eu quero te exortar nessa manhã, eu quero te aconselhar nessa manhã. Fique atento. Alguns pregadores eles citam muitos textos, mas quando o texto ele é tirado de contexto, ele não vai produzir a vida para a qual o texto foi dado pelo nosso Senhor. A inspiração da palavra de Deus é para que ela produza vida. Então, Satanás usa o texto, mas ele tira a ideia do contexto, e o Senhor usa outro texto e diz, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, existe a proteção divina, mas não é porque há proteção divina que eu vou sair tentando a Deus de todas as formas. Eu me recordo agora, pastor Glaucio, pastor Jonas, de um episódio de um camarada, de um líder de uma determinada seita, e ele se confiou tanto que ele morreu com uma picada de serpente, porque ele usava aquele texto, né? Se beberes alguma coisa mortífera, se colocarão as mãos sobre os enfermos, se forem picados de algum animal com peçonha. E aí ele pegou e pegou uma víbora, eu não sei se vocês tiveram conhecimento desse caso, tomou uma víbora e deixou-se ser picado. Ele veio a óbito, porque Deus não tem compromisso com a pessoa que fica querendo utilizar a Bíblia ao seu bel prazer, não. A Bíblia é para produzir vida e não para produzir espetáculo. Bom, eu vou pedir ao pastor Glaucio, se quiserem fazer algum tipo de comentário. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a verdade prática. Sim.
Olha só como diz a verdade. Deus promete sua divina proteção a todos Os que são fiéis à que sua são palavra. fiéis à sua palavra. Se for fiéis à palavra do Senhor, terá proteção, A proteção está atrelada à fidelidade. com certeza. Corroborando com o pastor Jonas, como a lição é promessa, então o textuário está bem claro. Deus promete. Promete o quê? Sua divina proteção. A quem? A todos os fiéis. Fiéis a quê? A sua palavra. Sim. Então, Verdade, é isso aí. por isso que o nome é verdade prática, porque na própria verdade prática, a gente tira lições práticas para a nossa vida, um entendimento de forma simples e clara do que devemos fazer. É uma verdade fidelidade. que deve ser aplicada. Isso, e é fidelidade nossa vida. à palavra. Palavra. Amém. Pastor, Alguns até em oração dizem assim, porque Jesus disse, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Só que o texto antes, ele diz, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis. A pessoa só lembra do pedir. Eu vou pedir, Deus vai me dar. Só que se eu estiver na palavra, a palavra estiver em mim. recordando, pastor, é interessante isso, recordando inclusive aquela pequena introdução de teologia que nós vemos aqui no último Acelere, né? O próprio poder de Deus está atrelado ao seu propósito. Então, nós vamos pedir segundo a palavra, não é pedir segundo o meu coração, porque se o coração é mau, a oração não é nem atendida. Então, não é pedir, porque a Bíblia não é um mantra. Eu não vou fazer de qualquer maneira, vou falar 3 palavras mágicas aqui e vai acontecer. Vai acontecer segundo o propósito da própria palavra. Nenhuma palavra que sai da boca do Senhor volta para Ele. Nenhuma palavra que Ele despede, ou seja, Ele mesmo disse, volta para Ele sem cumprir o propósito para o qual Ele a designou. Então, não é só dizer algo, é dizer segundo a vontade do Senhor. Pastor, por gentileza, a nossa introdução, já para avançarmos na lição. Muito bem. Sobre a nossa introdução da lição de hoje, basicamente, nós estamos, como o pastor Jonas, estávamos conversando aqui nos bastidores antes de começarmos a live, o pastor Jonas estava dizendo, a lição de hoje está com 2 personagens, Paulo e Davi. Foi isso, meu pastor? 2 personagens, Paulo e Davi. A lição de hoje é baseado em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17, que foi lido belíssimamente pelo nosso querido irmão Adesmon, e também Salmos 91, do versículo 1 ao 8. Ambos, a gente tem uma noção de que fala de uma batalha. O mundo é um mundo de batalha. A gente tem 3 principais inimigos que, desde criança, eu nasci no berço evangélico, desde criança eu aprendi isso na igreja e é o beabá e é verdade. Os 3 principais inimigos do crente. Quais são eles? A carne, o mundo e o diabo. Então nós estamos enfrentando uma guerra carnal, uma guerra com o mundo, o sistema mundano, né? Falando de mundo, existem 3 tipos de mundo na Bíblia. Ou a Bíblia fala mundo de criação, do Senhor é a terra, o mundo e todos que nele habitam. Mundo de criação. Existe o segundo mundo, que é o mundo de humanidade. A humanidade é chamada de mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, humanidade. E claro, o mundo sistema pecaminoso, que é todo este mundo, esse sistema jaz no maligno. Baseado nisso, a gente tem esse terceiro inimigo, que é o diabo, que é uma guerra que nós enfrentamos. E às vezes as pessoas, acontece 2 coisas, ou elas negligenciam a batalha espiritual,
ou elas supervalorizam a batalha espiritual, superestimam a batalha espiritual. Por quê? Ou a pessoa esquece que nós estamos em uma batalha espiritual e vive uma vida como se não existisse dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, o mundo visível e o mundo invisível, ou ele vai para o exagero de tudo é guerra, tudo tem que ungir, tudo tem que consagrar, e aí ele fica no medo terrível, num pavor terrível, e a lição vai trazer exatamente esse equilíbrio. Existe uma batalha, existe um mundo espiritual, mas o crente que está, verdade prática, fiel à palavra, ele tem proteção. Tanto em Efésios, falando da armadura do crente, como em Salmos, listado aí pelo salmista, está falando sobre, tem batalha, tem guerra, mas o que a lição vai trazer para nós é, dentro dessas batalhas, dentro dessas guerras, fique tranquilo, tem proteção divina para a sua vida. Nós não deixamos de lutar, mas temos garantida a vitória, porque estamos debaixo de uma proteção prometida e garantida. Garantida segundo os propósitos de Deus em sua palavra, propósitos registrados. E aí, já no nosso primeiro tópico, nós vamos estudar sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o nosso maior inimigo, professor Glaucio já falou muito bem, o nosso inimigo espiritual, porque nós temos inimigos que são inimigos... A própria natureza humana, e é preciso nós abrirmos um parêntese aqui, até para fazer um adendo ao que o pastor está falando, há quem superestima a batalha espiritual e tudo coloca na conta do diabo. Mas existem muitas questões que todo mundo sabe que o diabo até aceita, porque está na conta dele mesmo, tudo bem. Mas, na verdade, são questões que são meramente humanas, são de natureza humana. O ser humano, ele também é responsável. Nós somos responsáveis por nossas atitudes, nós somos responsáveis por nossas emoções, se não vigiadas. Nós somos responsáveis por aquilo que falamos. É claro que existem questões que nos ladeiam, que nos rodeiam, né? Nós temos que lutar contra um inimigo que ele está ao nosso derredor, ele está sempre tentando nos induzir a erro, mas é fato que existem pessoas que não precisam de nenhuma indução, fazem sozinho, sabem pecar por conta própria, são especialistas nisso. E agora, nesse primeiro tópico, nós vamos estudar a proteção contra esse maior inimigo. E há um detalhe muito interessante, pastor Jonas, pastor Glaucio, é que a nossa lição ela está tratando do crente, porque o crente luta contra o mal. O ímpio já está dominado pelo mal. Enquanto o crente está num exército, num fronte de batalha, nós temos os seres humanos, os salvos em Jesus, por causa dos méritos da cruz de Cristo, e aqueles que não receberam a salvação em Jesus. Os que não receberam a salvação, eles fazem parte daqueles que estão no mundo que jaz no maligno, no mundo sepultado em pecado, no mundo que não tem vida em si mesmo. Então, quando nós tratamos de batalha espiritual, nós estamos tratando de crente, porque o ímpio, por mais que ele tenha boas ações, por mais que ele tenha boa vontade, nós conhecemos pessoas que são pessoas honestas, corretas, que são pessoas idôneas em seu caminhar, em seu viver, mas que são pessoas que estão derrotadas pelo pecado, porque todas as nossas justiças diante dos olhos do Senhor são como trapos de imundície. Então não adianta, a bondade humana é insuficiente para a salvação. Então, todo e qualquer ser humano que não é salvo em Jesus, ele está derrotado, dominado pelo pecado. Dominado pelo pecado. E quando a lição trata aqui de um inimigo do qual nós lutamos, ela está tratando de crente. Você e eu, você que está do outro lado assistindo essa lição, por mais frágil, por mais difícil que a sua vida se encontre, por mais difícil que os dias se apresentem, nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de uma esperança. E aí, no primeiro item do primeiro tópico, diz proteção contra o nosso maior inimigo, uma batalha espiritual, que o cristão está diretamente envolvido. Então, eu já disse, isso é um assunto para crente, porque o crente luta contra o pecado. O mundo não sabe distinguir as suas ações de pecado. Peca por compulsão, peca por natureza. E aí, como nós temos um inimigo
contra o qual nós temos de lutar diuturnamente, e aí nós consagramos a nossa vida, nós lemos a palavra para termos orientação. E nós oramos para que o nosso coração seja abastecido dessa palavra que nós lemos e sejamos fortalecidos. Então, aqui, o capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela-nos alguns ensinamentos que são muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor nos disponibiliza. Ele diz que tipo de batalha nós estamos enfrentando, e isso, num primeiro momento, né, quando você lá, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra governantes das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual nas regiões celestiais. Pastor, só ouvindo isso, não dá um certo receio? Sim, sim. Bem grande, né? Sim. Porque, na verdade, o melhor crente, me permita dizer isso, o melhor crente, por si só, não é páreo para essa batalha espiritual. O melhor crente. Pensa num crente santo, honesto, correto. Pensa nos heróis da fé. Todos eles, em algum momento da vida, cometeram algum deslize. Por quê? Porque a luta é desigual. E Deus sabe que a luta é desigual. Nós temos um Senhor que sabe que a nossa luta é desigual. Então Paulo diz, olha, a nossa luta, se você olhar com os seus olhos, a nossa luta é uma luta desigual. Porque nós lutamos contra... Nós somos de carne e osso, nós somos seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito, mas hoje nós estamos naquela vertente mais baixa, né? A mais sacrificada. Hoje nós temos todas as limitações da carne. E aí nós vamos lutar contra seres espirituais, nós vamos lutar contra inimigos que nós não enxergamos muitas vezes, e aí isso nos deixaria preocupado num primeiro momento. Mas aí ele descreve as armas. Eu acho muito importante o apóstolo Paulo, ele fazendo as considerações e dizendo quais são as armas que nós, a igreja, deve estar. E ele cita 5, 6. E eu acredito que o apóstolo Paulo, ele usa um método como um militar. Coraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, né? No Evangelho da Preparação da Paz. O Evangelho da Preparação da Paz. Então, nós encontramos aqui Da fé. o escudo da fé. Daqui a pouco nós vamos até destrinchar um pouquinho melhor sobre ele. Eu achei muito importante sobre o escudo. Quando o salmista apresenta, e ele disse assim, no salmo que foi lido, diz assim, no salmo que foi lido, ele diz assim, ele também te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, sua verdade é escudo e broquel. Eu achei muito importante, eu tive analisando o que é escudo, o que é broquel. Broquel é um escudo pequeno. Isso. Eu achei muito importante isso. Então, o escudo, ele protege quando o inimigo lança suas flechas. Então, ele o utiliza como um militar da época. Ele vai usar dois anteparos, né, de proteção. Um anteparo maior para a guerra e o anteparo que era utilizado para alguns combates com espada, que eram combates livres, né? Porque o escudo grande era meio pesadão e então quando ia contra as flechas era o escudo. O escudo grande é para ataques de longe. De longe. O pequeno é para ataques de perto. O escudo e o broquel. E o crente também tem que saber a arma certa na hora certa. Tem gente que ataca na hora de se defender, tem gente que defende na hora de atacar, e tem gente que não faz nenhuma coisa nem outra. É interessante que a carta de Paulo aos Efésios, primeiro, é uma das cartas mais espirituais que tem. Até no capítulo 2 ele já começa a falar da potestade do ar, o príncipe da potestade do ar.
eu ouvi uma vez, há muito tempo atrás, um pastor falando uma coisa interessante. Ele disse, Deus amava tanto os Éfesos, porque assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Éfeso era uma cidade extremamente dominada por feitiçaria, por idolatria. A Diana dos Efésios, lá tinha uma das... Promiscuidade era uma das principais maravilhas do mundo, estava lá o templo da deusa Diana. Estava lá, na época, na cidade de Éfeso. E Paulo chega lá com o evangelho de poder, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, ele chega com o evangelho de poder, onde pessoas são libertas. A Bíblia diz que eles levavam livros de magia, de feitiçaria e queimavam nas praças. Essa cidade onde houve uma investida diabólica muito grande, é que Paulo agora escreve essa carta. E eu lembro há muito tempo atrás que eu ouvi esse pregador dizer, Deus amava tanto a igreja de Éfeso, que deixou 4 cartas para ela. A carta de Paulo aos Efésios, a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo, porque Timóteo era pastor de Éfeso, e lá no Apocalipse, a primeira igreja que ele manda uma carta é a igreja de Éfeso. Então Deus amava tanto Éfeso que escreveu 4 cartas para ela. Exatamente porque, como abundou muito o pecado, Deus disse, deixa eu superabundar a graça para vocês. E Paulo, entendendo a guerra que eles enfrentavam por causa daquela região, daquela potestade, ele escreve esse capítulo 6, mostrando a eles quais são as armaduras. Primeiro, quais são as guerras que eles enfrentam, o nível de guerra. Não sei se a gente já pode entrar no subtópico 2. Era exatamente isso que eu já ia falar. Aí esses níveis de guerra são os níveis do subtópico 2. Por gentileza, pode continuar. A gente tem algumas considerações feitas pelo comentarista da revista, perfeitamente feita, mas a teologia tem dessas coisas de ponderações diferentes, o que não se torna... Não invalida. O que não invalida um outro. Uma das formas de interpretar esse texto, dentre as várias formas de se interpretar, e eu gosto dessa, é sobre principados. Fala de demônios que agem continente. Potestades, demônio que agem em nações. Príncipe das trevas, demônio que agem nos estados. Aí vai descendo. Há um demônio nos continentes, há um chefe nas nações, em cada estado há esse chefe, tem em cada cidade um principado que é um chefe maior, e por último vem as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais, que seriam essas forças demoníacas que a gente vence. Então, independente da interpretação teológica, da linha teológica, há dentro do mundo que a gente acredita desorganizado, por causa do que a gente vê de pecado, há no mundo espiritual uma organização. Me permita até fazer um comentário, pastor. Por exemplo, nós temos uma preocupação como cidadãos, segurança pública. Nós enfrentamos em qualquer lugar do mundo, em maior ou menor intensidade, problema com segurança pública. São pessoas que são delinquentes, são pessoas que elas se insurgem contra o sistema e elas tomam um caminho diverso. E quando há crime, por exemplo, foi cunhada uma expressão moderna, crime organizado. O que é esse crime organizado? É um conjunto de pessoas em que há um cabeça, todas com pensamentos malignos, mas você pode observar isso em qualquer esfera da sociedade, tem sempre uma organização mínima. Agora pensa, se os seres humanos desocupados, se os seres humanos que enveredam pelo caminho da criminalidade têm minimamente uma organização, imagine seres espirituais que foram criados perfeitos por Deus e que foram experimentar a imperfeição que mora no pecado, que eles mesmos inauguraram. Então imagine esses seres acostumados com organização, sabendo que estão militando contra um Deus que é completamente, totalmente, terrivelmente organizado. Então,
Do outro lado, nós temos inimigos que também são organizados. E nesse ponto, pastor, eu acho interessante. Se é ou não dessa forma, ou qual vertente nós temos de seguir ou não de seguir, a ideia que o texto nos passa, que o apóstolo Paulo nos passa, é exatamente essa. Nós não lutamos apenas contra um pecado que está solto, que é um pecado que você tropeça e vai cair. Não, você pode até tropeçar por estar desavisado, por estar desatento. Mas do outro lado, nós temos inimigos muito bem arregimentados. Eles estão diuturnamente fomentando contra os crentes. Estão diuturnamente analisando os nossos passos. Porque não conhecem como Deus o nosso coração, mas facilmente observam as nossas ações. E por observar as nossas ações, eles têm um tipo de problema para cada tipo de crente com quem eles encontrarem. É verdade. Perceba que é um reino organizado. Aí Paulo, ele está dizendo, olha, vocês não estão combatendo um reino solto. É um reino organizado. Mas, para você combater um reino do mal organizado, se organize. Isso. Com certeza. Ele vai falar, eles são organizados, mas você precisa se organizar tomando. E aí ele diz, toda a armadura de Deus. Porque tem crente que quer usar só uma coisa. Né? E aí ele vai destrinchar toda a armadura. Aí ele diz, eu tomei, pastor, uma versão já no terceiro ponto desse primeiro tópico da nossa lição, que fala das armas espirituais, o terceiro ponto, pastor Jonas. E ele vai falar sobre... E aí eu vou usar uma versão que é uma versão mais moderna, que a gente vai usar algumas expressões que são mais comuns, mais coloquiais, com as quais nós estamos mais acostumados. Portanto, estejam preparados. Use a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça. Não é só botar a verdade como cinturão. Você tem que estar vestido da couraça da justiça. Uma coisa, um atributo, uma qualidade espiritual que nos é concedida pelo Espírito Santo através da palavra, não vai anular a outra. Não dá para se preparar só com uma delas. Eu vou para a guerra, eu vou com o quê? Com o escudo da fé. Eu tenho muita fé em Deus. E o resto? E quando você precisar atacar o inimigo, vai usar o quê? Não, eu vou usar o escudo. Né? Numa situação de guerra, é possível até que um soldado use o escudo para golpear um determinado oponente numa hora de sufoco. Mas isso não vai poder acontecer o tempo todo. Para derrotar, ele vai ter que usar o quê? A espada. E aí o texto vai chamar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o crente, além de estar preparado, ele precisa conhecer muito bem os elementos que devem estar na sua armadura espiritual. E ele fala ainda, calçar os pés com o evangelho da preparação da paz. Aqui, ele diz aqui, e calce com os sapatos de prontidão para anunciar as boas notícias. É isso aí. O evangelho é isso. Né? Estejam calçados no evangelho. Né? O nosso evangelho, a nossa vida cristã, ela está calçada no evangelho. Qual é o princípio da igreja? Nós nos reunimos para quê? Aí a resposta hoje dos crentes é para celebrar. Aí eu pergunto, celebrar o quê mesmo? Porque a ordem de Jesus foi, vão pelo mundo e façam discípulos. Se eu desobedeço, ele diz assim, vocês serão meus discípulos quando fizerem o que eu vos mando. Ou seja, uma virtude não anula outra. Eu tenho sim que celebrar, eu tenho sim que congregar, mas eu tenho que entender os propósitos para os quais ele me estabeleceu nessa congregação. E aí... Eu estou curioso para ver nessa versão o versículo 16, como é que está. Vamos lá. Estou curioso para ver nessa versão o versículo 16. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger dos dardos de fogo do maligno. Você percebeu o seguinte? Assim, toda a armadura ela é importante, toda. Tanto que o texto diz, tomai toda. Só que quando ele vai falar da fé, as versões dizem assim, tomando sobretudo. Tomando sobretudo. Na versão aqui, diz o quê? E levem sempre
há uma ênfase, não que, assim, é tomar todo, mas ele faz uma ênfase na fé, dizendo, olha, lembre-se, é toda a armadura de Deus, mas nunca deixe, nunca abandone, pegue sempre, sobretudo, a fé. E a fé, aqui não é bronquel, é escudo. É escudo. O soldado romano, ele está pensando no soldado da época. É um escudo completo que protege quase todo o corpo. Que, inclusive, quando eles se reuniam numa determinada batalha que o exército era muito mais forte, eles se fechavam. Se fechavam. Eu esqueci agora o nome da figura, mas eles se fechavam e o escudo fazia uma armadura entre eles. Fazia como se fosse uma concha de tartaruga. Isso. E aí, olha que fechava em cima, fechava embaixo. Isso. E olha que interessante. Quando a congregação está debaixo de uma mesma instrução, seguindo uma mesma fé, elas se fecham naquilo. Só completando. O próprio Efésios, o senhor trouxe, olha que coisa linda, né, gente? Olha o que o pastor trouxe. Eu falei sobre fé e ele lembrou dessa estrutura que o Romano diz. O que Paulo fala lá em Efésios 4? Versículo 12 em diante. Unidade da fé. Quer ver? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do Ele ministério. chama de unidade, exatamente o que o pastor Sidney falou aqui. Qual é o versículo? Versículo de número 12, para o aperfeiçoamento dos santos. Unidade da fé, ou seja, quando a igreja tem uma única fé, faz essa concha. Isso. A gente se fecha no mesmo princípio. E isso é um elemento que fortalece o grupo. Aqui a gente é rebanho, mas aqui a gente vai usar a figura dos soldados. Isso fortalece a nossa militância espiritual. Porque nós somos soldados de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo talvez tomou essa apresentando como um soldado, né? Uma figura de um soldado, porque realmente ele era. Então, era uma maneira dele apresentar esses elementos, esses 6 elementos. E é interessante o seguinte, o brasileiro, ele é místico por natureza. O brasileiro, ele é místico por natureza. Então, o apóstolo Paulo começa a falar sobre um mundo místico, um mundo espiritual, que é principado, potestade, dominadores, hostes. Ele está organizados. Falando um mundo espiritual organizado. Quando vai falar de armadura, o que a nossa mentalidade mística pensa? A couraça é uma energia que eu vou ter. O escudo é um raio que eu vou ter. Aí Paulo, para quebrar isso, ao invés de ele trazer coisas místicas, ele diz, não. Você vai tomar a verdade. Vida prática cristã. Justiça, ou seja, ser honesto, ser justo. Calça com sapato, verdade, justiça, paz, fé. Prega o evangelho. Ele está trazendo vida cristã prática. Você quer vencer o mundo espiritual? Não é pensando que você vai fazer coisas místicas, coisas espiritual, não. É tendo uma vida cristã prática. O capacete da salvação, ele fala, toma o capacete, coloca na cabeça que você está salvo e que você não pode voltar a fazer aquelas coisas. Coloca na sua cabeça isso. É como se ele falasse assim, o capacete coloca onde mesmo? O capacete coloca na cabeça. Então, põe na sua cabeça. Entenda. Que você está salvo. Que você está salvo. E que, para vencer esse tipo de inimigo que é espiritual, que a gente está em desvantagem porque nós combatemos o que nós não vemos. Sabemos que existe. O mundo desacredita. Inclusive, eles ensinam no mundo que não existem. Sim. Porque a melhor forma de um inimigo vencer o outro é forçando a ideia de que ele não existe. Porque algo que não existe, eu não preciso me preocupar. O capacete, ele protege a visão, toda a cabeça, né? A visão, a audição, Sim. A mente, Sim. né? O olfato. Sim. Todo... Quando Davi... O capacete romano, inclusive, protegia... Quando Davi lutou contra Golias, que ele lança a pedra exatamente na fronte. O que derruba Golias. Alguns dizem que tem várias interpretações, mas alguns dizem que era uma frechazinha, que era aberta, das várias interpretações que tem. Mas ele atinge a cabeça. Quando Paulo fala capacete da salvação, ele está dizendo o seguinte,
a guerra espiritual, ela vai passar pela sua mente. A guerra espiritual vai passar pelo seu entendimento acerca de se você é salvo ou não. O seu entendimento acerca da salvação vai fazer você vencer suas guerras espirituais. Sim. Porque se você não tiver esse entendimento, cuidado, nós que somos assembleanos, cuidado com esse negócio de uma vez salvo, eternamente salvo. Que aí dá uma relaxada. Não, eu estou salvo. Ensina o seguinte, se eu pecar, eu vou ter consequências do meu pecado, mas não perca a minha salvação. É ensinado isso. Amém. Se eu pecar, eu vou ter consequências na minha vida do meu pecado, mas não perco a salvação. Paulo está dizendo, cuidado, olha o capacete, entenda corretamente o que é a salvação. Amém. Nós que estamos assembleando dizemos, se você pecar, você vai cair da graça. Toda alma que pecar, morrerá. E aí nós já vamos avançando, graças a Deus nós temos um auxílio, estou vendo aqui, meu querido, nós temos todo um corpo de produção aqui, você que está do outro lado aí, você não sabe, mas a gente aqui é auxiliado por muita gente, melhor do que a gente, graças a Deus, que nos ajuda bastante, nós temos aí mais alguns minutos, mas esse tópico é muito interessante para nós entendermos que tipo de mecanismo está à nossa disposição. E aí, no segundo tópico da nossa revista da Escola Bíblica, a proposta é a maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. No primeiro ponto, vai dizer assim, o Salmo 91, agora nós avançamos para o Salmo, e o pastor até disse algo interessante, a gente podia ter começado, só uma observação, não vai alterar em nada o resultado final, mas poderíamos ter usado esses ingredientes primeiro para fecharmos, para finalizarmos com os ingredientes da Epístola aos Efésios. Mas vamos lá. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam na sua presença. Né? Nós já lemos aqui, né, no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Tem que morar com Deus. Não é dar uma passadinha lá de vez em quando. Né? Tem gente que acha assim, eu estou indo na igreja. Vir ao templo é importante, é necessário, mas não é suficiente por si só. Eu tenho de ser templo do Espírito Santo. E aí o salmista diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Só vai ter descanso, pastor Jonas, se morar com Deus. Se morar com Deus, sabe que vai ter guerra, mas sabe que volta em segurança para casa. Com certeza. A proteção é o resultado do relacionamento com Deus. Sim. As pessoas se preocupam muito com o resultado e esquecem da causa. Qual é o resultado? O que eu quero como resultado? Eu quero proteção. Como ter essa proteção? Aí o salmista Davi está dizendo, relacionamento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no refúgio do Altíssimo, ele vai descansar, ele vai encontrar descanso. Então, a pessoa às vezes se preocupa muito com o resultado e esquece exatamente da ação. É como o texto do apóstolo Paulo, que a maioria dos crentes faz o quê, pastor Sidney e pastor Jonas? A maioria do crente, ele quer viver uma vida com Cristo. Por ele querer viver uma vida com Cristo, ele luta contra o pecado, né? Ele quer ser uma pessoa santa, porque ele quer, preste atenção nisso, gente, olha isso daqui, porque ele quer ser uma pessoa santa, ele luta contra o pecado para finalmente ter uma comunhão com Cristo. Só que Paulo vai ensinar o contrário. Paulo não está dizendo, você tem que fazer para depois ser, para depois estar. Apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, primeiro você tem que estar. Olha a ordem. Eu faço, luto, faço contra o pecado, para me tornar uma pessoa santa e finalmente ter comunhão com Deus. Aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, inverta a ordem. Se alguém está em Cristo, primeiro eu estou nele.
Nova criatura é. Aí eu me torno. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Fez novo. E é O no fazer. É no- estar, ser e fazer. Só que os crentes fazem ao contrário. E é um processo, pastor. Sim. E é um processo, porque eu costumo dizer, me permita uma observação, até para não escapar da Sim. memória, uma pessoa que se decide por Jesus quando ela vem à frente, ela deu só um passo. E aí nós nos alegramos, tem festa no céu, glória a Deus, porque a pessoa se decidiu. Jesus voltou na hora, amém, está certo. A nossa teologia ela se resume ao final da história do ladrão convertido na cruz. E nós pensamos que todas as pessoas que se convertem têm a mesma história do ladrão convertido na cruz. Porque ele se converte e logo em seguida ele já está no paraíso com o Senhor. Mas a história da maioria das pessoas não é essa. A história é uma história de conversão. E aí, quando ela sai daqui, ela volta para casa. Volta para o seu viver diário. Volta para as suas lutas. Só que, como eu disse, o crente tem várias informações que já lhe foram fornecidas. E uma pessoa que era ímpia e ela se decidiu, é a primeira informação que ela teve. E talvez ela não tenha mais nenhuma outra. E aí ela começa nesse ciclo vicioso, querendo fazer para se tornar. E não é instruída, não é discipulada, por isso Jesus, na grande comissão, ele não disse façam apelos, ele disse discipulem pessoas. É mais do que fazer apelos. Sim. Apelo é só o primeiro passo. Discipulem pessoas, ensine-as, batize-as, para que elas também possam ensinar a outras pessoas. Para que saiam e digam às outras, isso aconteceu comigo. Porque senão o que vai acontecer é que nós seremos tomados de um ciclo vicioso, muito, muito bem comentado, pastor, de que, então agora eu sou crente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e a pessoa até começa bem, mas daqui a pouco ela não resiste. E ela não foi ensinada a ter um relacionamento. E a primeira coisa que nós precisamos ensinar ao crente é, vem cá, você sabe orar? Vamos orar comigo. Já leu a Bíblia? Vamos ler a Bíblia aqui. Você entendeu? O que você não entendeu? E com isso nós estamos o quê? Vestindo essa pessoa das armaduras de Deus. Hein? Sabe? Aí a pessoa comenta com o seu discipulador. Nessa semana, lá no meu emprego, eu tinha uma oportunidade de crescer de status, mas eu tinha que adequar uma verdade. Sabe? Que a pessoa não diz que vai mentir, né? Eu tinha que fazer dar um jeitinho ali. E aí, o que eu faço? Aí fala, não, ó, cingindo os lombos com a verdade. Ó, agora, a verdade, o cinto faz o quê? O cinto prende a roupa, né? Sim. O cinto faz o quê? Ele fornece subsídio para que a pessoa não mostre as suas vergonhas. E a verdade que não tem nenhum elemento que possa ir contra. Você falou a verdade, a pessoa pode até ficar triste, mas é a verdade. E o convite do Evangelho, em primeira instância, não vou falar, talvez não falo única instância, mas em primeira instância, o convite do Evangelho não é vir fazer coisas. Em primeira instância, o convite do Evangelho é vir a uma pessoa, Isso. que é Jesus. Vinde a mim. O Evangelho é conheça Jesus. Isso. Se relacione com Ele. Porque a sua vida em Cristo, se relacionando com Ele, vivendo em Jesus, se alguém está em Cristo, Jesus vai te fazer ser nova criatura. Lembra? Vocês que são mais bons de Bíblia, de lembrar do que eu, em alguma passagem da Bíblia, tá assim, pastor João vai lembrar. Que pela forma que eles falavam, sabiam que eles tinham andado com Jesus. Porque o jeito deles falar, a forma deles falar, ele denunciou de que eles tinham andado com Jesus. Eu faço uma ilustração de quando eu era criança, muito sapeca, eu brincava na rua. Na minha época não tinha tanto carro de lixo recolhendo lixo. Então se juntava, às vezes, durante meses, lixo num canto e os moradores tocavam fogo para amenizar o lixo. E aí eu, quando criança, quando via fogo, eu ia lá, ficava com um ferrinho
arrumava um ferrinho de construção e ficava com o ferrinho lá no fogo. O que acontece quando o ferro fica muito tempo no fogo? Ele acabava avermelhando. Ele acabava ficando da cor do fogo, parecido com o fogo. Quanto mais tempo o ferro passava no fogo, mais parecido com o fogo ele ficava. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais parecido com Jesus você fica. E o interessante dessa ilustração é que se em determinado grau que ele estiver ali, você consegue, inclusive, queimar um outro objeto com ele. Mas se você tirar e deixar um pouquinho, ele esfria. Ou seja, ele não tem vida em si mesmo. Ele não tem os elementos, a substância do fogo. Algum comentário, pastor Jonas? Não, eu achei muito interessante quando o Senhor Jesus faz aquela... falando sobre o plantio, né? Foi lançado a semente, né? E aquela semente, uma brotou rápido, mas logo, vendo o sol... Secou, né? Porque não tinha raiz em si mesmo. A parábola. Parábola. Eu acho muito interessante, porque quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo traz ele a Cristo. E é um dever nosso de discipulá-lo, para que ele venha aprofundar ter raízes. Isso. Ser aprofundado, ter raiz. Amém. Né? E é isso aí. Então, eu acho muito importante. A nossa aula tem sido uma maravilha, tem sido muito bom. Eu gostaria que todos viessem para a escola dominical, e aqueles que não puderem vir à escola dominical, assista. O pastor Jonas está fazendo aí o merchan, né, da escola bíblica. Escola presencial é muito melhor, porque você interage com o professor. É claro que para alguns irmãos e irmãs que não podem, para os que não estão aqui na nossa região, essa escola bíblica é utilizada. Então, ela é bênção para os que não podem. Não use esse mecanismo, essa ferramenta como desculpa para não vir à aula. Você que pode, venha. Então, já fomos avisados aí que nós temos pouco tempo, né? A maravilhosa proteção de Deus, o salmista fala no versículo de número 4 do Salmo 91, ele utiliza duas expressões. A primeira é laço do passarinheiro, que faz uma referência ao tipo de ardil que Satanás... Eu disse, lá atrás eu já falei, nós lutamos contra inimigos que são organizados. Eles se preparam para lançar algum tipo de impedimento, algum tipo de situação, algum tipo de armadilha contra o crente. Só uma coisa a observar sobre esse laço do passarinheiro, coisa bem rápida mesmo, gente, é que esse tipo de armadilha pegava o passarinho, é o laço do passarinheiro, só que dava corda. Então o passarinho ficava já preso, tentando escapar voando, só que já preso. O laço do passarinheiro, ele foi laçado, mas ficava voando em volta. E muita gente já foi laçado pelo laço do passarinheiro, mas só porque está voando em volta... Acha que está livre. Acha que está livre. Acha que está livre. De vez em quando eu vou na igreja. Não, eu inclusive entrego as minhas ofertas e dízimo. Está voando. Ainda, até cansar, né? Até cansar, porque quando ele decidir que não vai ficar mais ali, ele vai perceber que não consegue sair dali por conta própria. E a segunda expressão é peste perniciosa, que são enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. E para ambas as situações, nós temos escape na palavra de Deus. Nós temos um inimigo que trabalha contra a nossa saúde espiritual, mas que também trabalha contra a nossa saúde física. E em ambos os casos, nós temos socorro, nós temos escape no Senhor. E o terceiro ponto desse segundo tópico vai falar sobre a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus é representada na palavra
Altíssimo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? E aí a gente, voltando de novo àquela aula, né? Infinitude, que é eternidade ou imensidão. Deus ele é tremendo. Não existe como mensurar, como capturar a ideia de Deus. Então, nós utilizamos expressões que são humanamente acessíveis. Deus é altíssimo. Esses termos são cunhados até para pessoas. Majestade, excelência, né? São termos humanos que se referem a humanos. Para humanos, eles são muito, né? Nenhum ser humano merece o termo excelência, nenhum ser humano merece o termo soberano, altíssimo ou santíssimo, como alguns desses termos são cunhados para pessoas, ao passo que, para o nosso Deus, nenhum desses termos são suficientes. Eles são permitidos para que a gente possa tentar entender a ideia de um Deus que nos provê tamanha proteção. E já caminhando para o nosso terceiro tópico, já estamos chegando no final da nossa lição, né? Já estamos aí, já indo para 1 hora de aula, né? De bate-papo, bom. Né? Promessa de proteção, quer fazer algum comentário, pastor, nesse subsídio do terceiro tópico? O terceiro subtópico, promessa de proteção. A gente precisa entender que Mateus 16, 18, Jesus disse o seguinte: as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Está falando de quem? Da igreja. É um texto muito conhecido, onde ele chega para os discípulos e tem pelo menos 4 vozes ali, pastor Jonas. Pastor Jonas que gosta disso, tem 4 vozes ali. Primeiro, a voz dos outros. Jesus chega e pergunta para os discípulos: o que estão dizendo a meu respeito? Estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que tu és Jeremias, Isaías, a voz dos outros. Aí vem a segunda voz. E vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a sua voz a meu respeito? E todos ficam meio assim, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai revelar a terceira voz. Ele vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque nem foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai. Você deu ouvido à terceira voz, que é a voz do meu Pai. E eu também te digo que tu és Pedro, Petros no grego. Não vou falar grego não, que eu estou do lado de professor de grego. Então não vou falar grego não, que eu estou do lado de professor de grego. Mas, se eu estiver errado, depois ele me corrige. Mas Petros, tu és Petros, fragmento de pedra. Tu és pedra, Petros, fragmento de pedra. Pedrinha. Mas sobre esta pedra, Petras, no grego, depois corrige, viu, professor? Está certíssimo. Petras, grande rocha, edificarei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo o seguinte: haverá uma guerra. O inferno vai se levantar. Só que eu já estou garantindo de que vão se levantar e não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão. Tem uma igreja, tem uma batalha, mas tem uma garantia, uma promessa de vitória. E interessante, pastores, é que nós, até para entendermos essa expressão, quando Jesus dizia as portas do inferno não prevalecerão contra ela, prevalecer aqui é uma outra expressão, e nós temos sempre a ideia de um ataque de Satanás contra a igreja. Mas ele está dizendo assim, por causa dessa sua afirmação, a igreja será edificada em cima do que você está dizendo, que eu sou o Cristo. E isso é verdade. E por causa desse entendimento, Pedro, ou seja, que o Pai te revelou, as portas do inferno não vão resistir à minha igreja. Eu vou atacar a igreja a partir de vocês. Vocês estão bem armados com essa verdade. E é uma verdade, olha só, né? Yes. Cingindo os lombos com a verdade. Vocês estão bem armados, vocês estão bem municiados com essa verdade. E o inferno está preparado. Ele criou um cinturão. Do outro lado, existem pessoas capturadas. Vocês irão lá. E eles não vão resistir. O inferno não vai resistir. Aleluia. E você vai livrar, como diz
livra os que estão destinados à morte, Se o puderes. se o puderes resgatar ou tirar. Livra-os. E agora, lá no Antigo Testamento, essa é a expressão. Agora Jesus está dizendo, não é mais se puderes, porque lá vocês não tinham, a obra completa não estava revelada. Agora vocês precisam fazer isso. Vão pelo mundo e as portas do inferno não irão resistir às investidas de vocês. E quando é que nós atacamos as portas do inferno? Quando nós pregamos a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade derrota a mentira. E só completando para a gente ouvir o pastor Jonas, que eu falei de 4 vozes e falei 3. Lembra? Sim. A voz dos outros, o que os outros dizem, o que você diz e o que o Pai te revelou. Só que o mesmo Pedro que teve a voz do Pai revelando, um pouquinho depois, no mesmo capítulo, ele vai dizer, não, Cristo, não faça isso contigo, não. Cristo olha para ele e diz, rapaz, tu deixou a voz do Pai te revelar, mas agora para trás de mim, Satanás. Ou seja, o pastor Cine trouxe, essa declaração está fiel, mas se tu não permanecer na voz da verdade, você pode dar lugar à voz da mentira. O mesmo que deu ouvido à voz da verdade, agora estava dando ouvido à voz da mentira. Para trás de mim, Satanás. Exatamente, perfeito. Verdade, é isso aí. Alguma consideração, pastor Jonas? Pastor Jonas gosta de falar, mas hoje está quietinho aqui. Não, tá bom Fica demais. à vontade, pode comentar se quiser. Glória a Deus. E aí, no nosso... Avançando aqui, né, pastor, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Mais uma vez, devemos orar sempre ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa. Aí aqui ele está dando aqueles conselhos práticos. Sim. Que são práticos, mas que precisam estar sempre sendo renovados. Porque o mundo ele utiliza mentiras, e são ditas hoje em dia até em tom de brincadeira. Pode perceber que hoje virou comum, até no meio evangélico, pequenos shows, comédia, e aí aquelas brincadeiras, entre aspas, que são produzidas ali, elas vão caindo no coração das pessoas. É por isso que sempre quando eu estou na condução de um culto, eu falo assim, vamos fazer mais uma oração, porque a primeira você já deve ter feito quando chegou. Eu estou sempre insistindo com o crente, quando você chegar, se dobre, faça uma oração. Se você não pode se ajoelhar, assentado mesmo ou de pé, mas espiritualmente se curve ao Senhor, porque senão essas verdades que são tão simples, mas que também são tão necessárias, por exemplo, é verdade que nós precisamos tomar água? Sim. Todo dia? É verdade indispensável. Todo ser humano precisa tomar água todo dia. Tem pessoa que adoece porque tem dificuldade em tomar água? Tem. Tem pessoa que cria problema renal por falta de ingestão de água. É falta de saber que isso é uma verdade? Isso está no... É senso comum, apesar de ser uma ciência médica, é senso comum. Todo mundo sabe que precisa beber água. Mas ainda assim, os pais precisam estar sempre alertando seus filhos. Já tomou água hoje, meu filho? Você está com pressa para brincar, mas bebe aqui mais um pouco. E mesmo alguns adultos a gente pergunta, já tomou água? Toma de novo, porque você precisa. Assim também, aqui em escola bíblica, nós continuamos ensinando. Ei, quando sair de casa, não sai dizendo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Até porque a Bíblia diz, né? O Tiago diz, Sim. Ao invés de dizer, amanhã... ou depois eu irei em tal lugar e farei tal coisa, diga, se o Senhor permitir, porque o que é a nossa vida? Nossa vida é um sopro. Sim. Hoje estamos aqui, daqui a pouquinho desaparecemos Uma coisa- dessa existência. Uma coisa interessante, pastor, sobre a oração, eu ia falar da armadura, mas acabou a gente falando da armadura, mas eu vou voltar só nela um pouquinho, porque o nosso comentarista ele vai até o versículo 17, que é espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só que no 18, o apóstolo Paulo ele completa, dizendo que essa armadura tem que ser revestida, você tem que se vestir dessa armadura com toda oração e súplica. É como se ele dissesse o seguinte, o que vai lubrificar essa armadura, o que vai dar lubrificante a essa armadura, vai deixar ela bem,
é você lubrificar ela com oração. Oração e súplica, que são duas modalidades aí, né? A oração, que é a forma mais abrangente, né? É lato sensu, né? A oração é toda a oração. Lato sensu e estrito sensu. E estrito sensu. E súplica é uma oração específica, é um pedido. É um clamor intenso. Então você vai fazer toda a oração por todos, por todas as necessidades. As mais simples, Senhor, hoje eu vou tomar café. Muito obrigado, Senhor. E que ao tomar esse café, ele possa me fazer bem ao organismo. É uma oração simples. Há muitas pessoas no mundo que tomam um café e nunca fizeram uma única oração. Fez mal para eles? Não. Mas nós que temos o temor do Senhor sabemos que, uma hora ou outra, esse sistema que está na mão dele pode falhar. Então eu estou dando um garante. Estou falando, Senhor, eu sei que o Senhor criou essa máquina com alguma perfeição para ela funcionar direto. Mas eu estou apresentando aqui, vou tomar esse café, vou comer esse alimento. E apesar de estar com a saúde boa, mantenha a minha saúde boa. Né? É um plus, é um aditivo. E aí depois ele diz assim, com toda oração, que é esse genérico, né? É o lato sensu. Aí depois ele vai fazer um estrito sensu e súplica. Agora você vai falar, Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu estou enfrentando esse desafio terrível, eu estou quase sucumbindo. Aí é a súplica. Tem misericórdia de mim, como o próprio Senhor Jesus ensinou. E Deus não tem compromisso, com aquele que não ora. Se a pessoa não ora, não apresenta a Deus as necessidades, Deus deixa ele. Deus sabe, mas não está se relacionando com Deus, então Deus deixa ele à parte. Não tem compromisso com ele. Porque, na verdade, o compromisso do Senhor é com a sua palavra. O compromisso de Deus é com a palavra. Ele nos abençoa conforme a palavra. É uma lei que ele determinou. E ele não vai deixar de não cumpri-la. Então, o propósito de Deus está adstrito à palavra que ele determinou previamente. Então, ele tem compromisso com a palavra. Se eu sigo na palavra, ele fala, muito bem, bem está, servo bom e fiel. Se eu não sigo a palavra, ele fala, olha, se afaste de mim, porque eu não te conheço. Ou seja, não é que ele não conhece no sentido de não saber quem é. Ele está dizendo assim, esse tipo de ação não é reconhecida. Você não está habilitado para um relacionamento. Pastor, É verdade. Às vezes a gente quer coisas melabulantes. A gente quer coisas extraordinárias, achando que é as coisas extraordinárias que faz efeito, quando na verdade são as coisas simples, as coisas básicas na vida cristã que faz efeito. E às vezes o cristão, ele tenta criar coisas novas, como se essas inovações que trouxessem resultado. E eu sempre gosto de trazer o simples, porque eu cresci na igreja e é o simples que traz resultado. Eu já estou aproveitando para caminhar para minhas falas finais da revista, de que quer vencer a guerra espiritual, quer proteção divina, quer se manter em relacionamento com Deus, vivendo essa proteção que foi ensinada aqui, jejum, oração, palavra. Lembra, a dieta do crente, é a dieta do crente, jejum, oração, palavra, e acrescentando mais um ingrediente nessa dieta, vigilância. É isso que o crente tem que fazer. Uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra e de vigilância. Você sabe que a proteção de Deus está contigo, porque tu estás dentro dos preceitos que Deus estabeleceu na sua palavra. Amém. Eu também quero fazer as considerações, pastor. Eu quero já caminhar para minhas considerações, até porque o nosso tempo já foi, nós já avançamos alguns minutos à frente. O Salmo de número 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia.
E aí ele vai descrever pelo que não temeremos, e ele vai citar uma série de situações em que ainda assim nós teremos socorro. E é exatamente isso. Se nós confiarmos no Senhor, e mais, se nós nos relacionarmos, é uma questão de relacionamento. Eu vou voltar àquela sua fala, pastor. Foi capital. Primeiro eu encontro a pessoa de Jesus. Eu primeiro fui encontrado por Ele, então eu me encontro com Ele, eu me relaciono. E a partir daí a minha vida vai sofrendo mudanças naturais. Meu jeito de falar, meu jeito de me comportar, meu jeito de reagir, todos eles vão se tornando diferentes. E aí, com isso, eu vou continuar sendo atacado? Sim. Quanto mais consagrado, mais atacado, porque você vai começar a perceber mais facilmente os ardis. Na verdade, Satanás vai sempre estar atacando. Mas é fato que algumas pessoas são atacadas e pensam que estão se divertindo, quando, na verdade, estão sendo atacadas, estão sendo enganadas, ludibriadas. Então, com isso, eu concluo aqui também a minha fala, dizendo que Deus te abençoe, siga esses conselhos, o pastor falou com muita propriedade, leia a sua Bíblia, ore. Ore com sinceridade. Ore a sua oração. Não aprenda a oração de ninguém. Oração é relacionamento. Não existe coisa mais gostosa do que uma oração sincera. Espontânea. Eu sempre gosto de ouvir crianças. E eu me recordo, quando os meus filhos eram pequenos, eu me lembro uma vez que eu pedi ao meu filho mais novo, Mateus, faz uma oração pelo papai. E ele começava as orações dele da seguinte maneira: Deus, é o seguinte. Nós que somos adultos começamos: querido Deus e eterno Pai, bondoso Deus de amor. Outros falam excelentíssimo, algrusareno, inerrável, inefável. Aqueles que querem convencer a Deus que sabem falar bem o português, até tentam. Eu digo, não faça isso, vai passar vergonha. Ele conhece todas as línguas, foi ele que deu a ideia de construção de todos os simbolismos de vocabulário. Não faça isso. Mas eu achava interessante porque ele começava da forma mais tranquila, porque era o jeito que ele falava comigo. Pai, o negócio é o seguinte. Então, meu conselho, quando você for orar, não tente buscar a palavra mais bonita. Busque a palavra mais sincera. Senhor, estou cansado. Para ser sincero, eu não queria nem estar orando. Se for esse o caso, eu estou dando um exemplo bem marcante. Diga para ele, porque às vezes você está ali assim, esse maravilhoso momento de oração, ele está assim: filho, conheço o seu coração. Eu sei que você está aqui só para cumprir tabela. Então, seja sincero, faça a oração assim: Senhor, estou morrendo de sono. Caso eu cochile, me perdoa. Eu estou orando aqui porque eu preciso orar. Mas eu estou tão cansado que se eu cochilar e acordar babando na cama, me perdoa, mas eu vou continuar falando. Faça isso. Ore, jejue, leia a Bíblia, tomai o capacete da salvação, coloca na sua cabeça que Jesus te salvou para te manter livre das astutas ciladas do diabo. Pastor Jonas, suas considerações. Eu quero agradecer a todos que irão assistir essa live. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Glaucio, vamos orar? Pastor Glaucio faz a oração, pastor Jonas impetra a bênção apostólica. É um prazer, eu quero te convidar para logo mais à noite estar conosco no nosso culto. Passamos um pouquinho, do horário. Também uma live que reúne o pastor Glaucio e o pastor Sidney, vai passar mesmo um pouquinho do tempo. Mas a gente está dentro do tempo da EBD, tá bom? Quem vem aqui ainda está estudando, então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja uma bênção, aproveite bem o seu dia. E logo mais, tendo a oportunidade, esteja conosco e traga mais alguém. Faça a sua parte. Lembra que Jesus não chamou apenas para celebrar. Você precisa de motivo para celebrar. Jesus te salvou, celebre por isso. Mas conduza alguém a essa salvação que te deixa tão feliz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar por esse Deus que foi pregado aqui, o Deus da proteção. E como o pastor Sidney citou o Salmo 46,
só para você orar, baseado no Salmo 46, no Deus da proteção. No versículo 1 está escrito que Deus é. No versículo 5 está escrito que Deus faz, que Deus está. E no versículo 9 está escrito que Deus faz. Então, Deus é, Deus está e Deus faz. E é este Deus que nós vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer por esta Aleluia. escola bíblica dominical, Amém, Senhor. onde podemos compartilhar da sua palavra com os teus Louvado filhos seja o teu nome, Senhor. que acompanharam, participaram, que o Senhor Jesus ministre aquilo que nós não tivemos capacidade de ministrar, que o Senhor complete em cada coração, É verdade, e que cada coração busque o que foi ensinado aqui, Louvado cada seja vez o nome mais do Senhor. relacionamento contigo, para que possa viver a proteção do Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até logo mais, querendo o Senhor. Amém.